Estamos ao vivo na rede mundial de computadores. Você quem não tá, né? Já ligou o seu dial-up? Eu tenho uma notícia triste para dar-te. Nós não estamos ao vivo porra nenhuma. Estamos ao vivo pra gente mesmo. Isso aqui é um... mas aí você tá ao vivo pra você mesmo o tempo todo, rapaz. Sim, não, pra gente, eu falei. Tô ao vivo pra vocês. Aliás, que bom que você tá ao vivo, porque a gente pretende que o senhor continue ao vivo por bastante tempo. E não ao morto, né? E mantenha-se assim. Pode ser ao molho madeira também, de repente. Aí. Ô, Caio, que horas são aí, meu filho? Vou ter que 10 e virar 1. o telefone. São 10 e 1. É isso aí. 10 e 1. 22 e 1. E deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor está no fim de uma jornada de trabalho? Tipo, você está trabalhando? Ou... Eu trabalhei parte do dia e depois parei, depois trabalhei de novo. Depois eu fui fazer umas outras coisas e tô voltando da rua agora. Eu estava num jogo de D&D. Ô, louco! Ô, louco! Sim. Vamos ter que fazer uma retrospectiva do episódio 1, então. Bom, então o senhor estava se divertindo. Trabalho pra caralho, mas estava me divertindo. Cada um escolhe o tipo de diversão que quer ter, não é mesmo? Tinha um drink ou foi só no café? Não, nada de drink. É muita coisa pra lembrar, que tem que estudar pra dar jogo, senão todo mundo é veterano, só eu que sou cabaço, então... Tá certo. Justo. Você é o que? Preciso Um fazer paladino? A lição de casa. Não, eu sou um Ranger. Ranger. Nessa Power campanha. Rangers tem a força. Tem. Power Rangers são heróis. Sandy Júnior já disse isso lá atrás. Então é minha primeira vez, minha primeira campanha, mas é legal, porque tem muita coisa, muita criatividade, né, que é envolvida nos jogos, e como eu escrevo, como é uma coisa que faz parte do meu dia a dia e tal, eu gosto de exercitar esse músculo de ser criativo, é bem legal. Eu perguntei isso porque hoje aqui no Canadá é um feriado. Final de semana eu trabalho, né? É o dia do trabalho. Hoje Labor é o dia Weekend. do trabalho. É o 1º de maio daí. Nos Estados Unidos também deve ter mais países que só que eu não sei. Eu sei o nosso aqui é outro mês. O nosso aqui acho que é em outubro. Em outubro, o último final de semana de outubro. Da hora. E no Brasil é 1º de maio. 1º de maio. Você curtiu o seu feriado aí ou você tem que trabalhar mesmo assim? Então, o meu feriado acabou de começar. Eu já estou trabalhando e mais tarde eu vou trabalhar de novo e pau no meu cu. Você faz os shift e não tem feriado pra vocês, né? Foda-se, não né? Tem, né? 24/7. É isso aí. Eu sei que esse episódio vai ao ar muito depois do que a gente tá falando aqui. É só pra você aí, espectador pilantra, saber que tem feriado aqui no Canadá também, tá? Também. O seu cabelo tá bonito, viu? Tá bem militar. Gostei dele lá. Então, o cara cortou errado, mas eu gostei no fim das contas. Tá parecendo um soldadinho. Tá bacana. E a cagada de pombo aqui, ó. Tá bonito também. A gente já falou do Nugget, você tá resistindo. Vacilando, né? Tá certo. Vamos dar start, então? Sim, senhor. Sim, senhor. O tema de hoje, vamos falar de riqueza versus fama, anonimato e tudo que envolve essa parada aí. Aí o Caio tinha sugerido uma pergunta, vou deixar a minha pergunta aqui, o Caio deixa a dele em seguida, pra gente começar. Queria saber de vocês, se houvesse a possibilidade de ser rico, e isso quebra tudo. Atrapalha o áudio. Você vai me desculpar aí, senhor, mas... Desculpado. Aquela porra daquela baratinha aqui. Filha da puta de baratinha. Vamos lá, você prefere ser rico, famoso, ou você queria ser um rico anônimo? Olha, você tá limitando muito isso aí. Não, mas só pra começar. Eu até entendo que ninguém quer ser pobre e anônimo, mas talvez tenha alguém que queira, cara. Pode ser. Mas rico todo mundo quer ser, cara. Não, é aí que eu quero chegar. Nem todo mundo quer ser rico. Será? Eu acho que muito pouca gente se liga ao tanto de pepino que ser rico te traz.
É que você tem variações de ser rico, né? Tem o rico estúpido que tem dinheiro para limpar a bunda e tem aquele rico que você tá bom, tá bem. Não é milionário, mas você, porra, tá vivendo suavão, né? Então. Mas tem o lado também de que resolver pepino sendo rico é melhor do que resolver pepino sendo pobre. Não necessariamente. Não necessariamente, porque se você tiver tudo menos tempo, é interessante isso aí? Com certeza não. É. Então, Mas é que eu parto do princípio que é melhor sofrer em Paris do que sofrer debaixo da ponte. Sofrer nas favelas de Paris não é bom, não. É, tem muito rato lá, dizem. Já viu o Mas Ratatouille? Já assistiu o Ratatouille? Ela... Ah, os caras têm até restaurante, brother. O bagulho é doido. Vamos recomeçar isso do nada, vai? Então, o negócio é o seguinte. Desculpa. A curiosidade é, eu acho que quando todo mundo já foi criança e quando a gente era menor, todo mundo já fantasiou em ser famoso, né? É uma coisa que não tem como você não pensar a respeito quando você, independente da área que a pessoa que você admira venha, seja na música, seja ator de cinema, de TV, esporte, o que for, tem muita gente famosa no mundo. Ninguém passa em branco em fantasiar a respeito de viver esse sonho também. Eu acho que conforme o mundo foi caminhando mais para hoje em dia, principalmente no século XXI, mais intensificado ainda com a era da internet, com a democratização da internet, existem, como a gente acabou de citar já, existem vários níveis de fama, vários níveis de patrimônio também, de riqueza, né? A gente já teve a oportunidade de acompanhar inúmeras ou documentários ou relatos assim da vida de pessoas famosas que tiveram uma existência meio complicada, né, para dizer o mínimo, para não entrar em muitos detalhes. Quanto de gente famosa não foi explorada pelo sistema, que usava eles como em base do que eles podiam gerar de dinheiro, né? Quanta gente não teve muito abuso de drogas, ou de apostas, ou de própria família em si, causando família, amigos, né, causando um impacto negativo muito grande na vida deles, mesmo já com todo o dinheiro e toda a fama. Muitas pessoas acabaram ou se suicidando, ou tendo uma existência meio triste, né, na frente das câmeras, que é o que intensifica mais ainda o sofrimento alheio, né, vamos dizer assim. E isso gerou essa discussão. Se você pudesse escolher, ou se é uma coisa, se fosse, assim, hipotético, né? O que seria mais legal? Você ser rico ou ser famoso? Ou os dois? Cara, Tem gente que só é rica porque é famosa. sim. Então, em algum ponto, talvez seja lhe dada a possibilidade de escolher não ser mais famoso. Porque a mídia é uma coisa que você precisa, pelo menos dependendo do nível da fama que você tem que alimentar ela, senão as pessoas te esquecem e você vira uma pessoa que era famosa no passado. Vocês já perceberam que, eu não sei se vocês lembram, quando a gente era pequeno, se falava muito nos 15 minutos de fama. Hoje em dia, quantos são esses 15 minutos na era da internet? Tem gente que aparece, vira enorme, desaparece em um mês. Sim, você nunca mais ouve falar. Isso é uma das coisas que mais tem. Isso acontece toda hora. O que eu ia dizer é que a hiperfama, aquelas pessoas que ficaram ultra famosos, realmente assim, globalmente, o dinheiro Superstar, nunca... né? Vamos falar assim, superstar. Muito, que estourou. É diferenciado, né? Essas pessoas, o dinheiro nunca foi o problema, porque tinha dinheiro sobrando. O problema foi realmente a ultra fama, que essas pessoas não tiveram mais vida. Foi o que você citou, tanto o abuso da família, de amigos e tal, e a pessoa não conseguia sair na esquina. Invariavelmente, essas pessoas, penso eu, não tiveram uma vida muito feliz. A gente pode ver Michael Jackson, o cara se definhou, ele teve que montar um mundo para ele lá, o Neverland dele, para ele poder viver lá, porque o cara não conseguia fazer absolutamente nada fora da casa dele, em lugar nenhum do mundo. Os relatos que a gente tem é de que ele nunca cresceu, né? Em termos, ele continuou com a cabeça dele de criança, de adolescente, mesmo depois de adulto.
Pelo menos é então, o que o caso do, desculpa te cortar, se vocês acompanharam, logo que ele morreu, acho que o ano depois saiu uma série de documentários a respeito dos julgamentos dele, tem testemunho do Macaulay Culkin, né, de um monte de outras pessoas que eram envolvidas lá no dia a dia dele, e assim, teve muita criança que ele teve relacionamentos depois de adulto que foi totalmente abafado, né, isso aí não foi revelado até depois da morte dele. então, mas no caso do Michael Jackson, eu acho que o problema nem foi só a fama, foi o abuso que ele sofreu do pai dele. Exato. Ele cresceu com vários traumas, né? Ele foi negado a ele o direito de ser criança. Sim. E isso Exato. causou um trauma que ele levou pro resto da vida. Porque, como você falou, ele meio que se recusava a ser adulto. Mas, tirando isso de lado, tirando esse problema que ele teve com a infância, com os traumas, se ele fosse uma pessoa, vamos pôr bem entre aspas aqui, mais normal, não tivesse tantos esses problemas, ainda assim, o cara não conseguia abrir o portão e sair na rua. Em lugar nenhum do mundo. Então, Né? mas Condição. ele teve um diferencial nesse papo que a gente está tendo, porque assim, existe uma grande diferença entre você começar a ser famoso desde criança e começar a ser famoso depois de ter sua vida adulta já resolvida. Ainda tem mais uma diferença ainda. Se você virar famoso no começo da sua vida adulta e depois que você já tem uma certa experiência pela frente, a forma como as pessoas lidam com a fama é diferente nesse quesito. Você já é famoso desde criança, você basicamente não conhece outra realidade. É exatamente esse o ponto que eu queria chegar, porque se a gente está falando assim de uma experiência de vida válida, né, no sentido de você ser exposto a situações onde vão edificar você como pessoa, você vai crescer, vai experienciar coisas positivas, negativas e tudo mais. É exatamente isso. Essas crianças que se tornam famosas e continuam famosas através da adolescência, da vida adulta, como será que é a experiência de vida para elas? Porque justamente como vocês estão falando, você não tem como relacionar com uma pessoa que tem uma vida normal fora da luz da fama, né? Tipo, não tem muitos exemplos de pessoas, de crianças que ficam famosas e sustentam essa fama através da vida. Elas sempre têm que carregar a família, bairro, né, o grupo de amigos e tal junto com elas. Isso é uma situação muito delicada. Teve muitos exemplos de pessoas que destruíram a carreira por não conseguir equilibrar isso aí, né? As pessoas próximas a eles antes e depois de famosos e com a vida profissional. Elvis é um exemplo, né, que teve que fazer inúmeras coisas para sustentar não só vamos dizer assim, o padrão de vida que ele alcançou, mas ele ativamente melhorou a vida de tantas pessoas e chegava a um ponto que isso aí acabou sugando completamente a energia dele, onde, segundo as informações que a gente tem, ele não conseguia mais até um certo ponto, ou depois de um certo ponto, não conseguia mais rejeitar contratos para continuar produzindo, né, shows e discos e tudo mais, porque ele não tinha como sair fora do buraco de dívida que a família dele acabou se metendo, né, em A nome Whitney dele e teve tal. uma situação parecida, não teve? Eu não no não mesmo duvido. nível, mas... Ela também teve marido abusivo, né, agressivo fisicamente e tal, ela teve problemas com drogas, álcool. Não, eu tô falando esse lance de sustentar a dívida de família. Porque é aquela coisa, imagina assim, por exemplo, você pega qualquer um que vem de uma realidade pobre, vamos fazer um paralelo com um jogador de futebol. Essas pessoas, vamos supor que vai começar a cair dinheiro na vida delas, elas não têm como saber como administrar isso, né? Aí vamos dizer que eu sou o melhor amigo de um cara que fica famoso. Eu falo, porra, a minha família tá, cara, sei lá, a gente não tem onde morar, dá uma força pra gente. Aí o cara, na maior boa vontade, vai lá e compra uma casa, entendeu? Pra minha família. Mas isso daí gera um monte de outras coisas, né? Não é assim, simplesmente você tem o dinheiro na mão, não sei, eu não vou falar em porcentagem, mas a maioria das pessoas, se você falar, você ganhar na loteria, primeira coisa que vem na cabeça, casa e carro. Casa e carro, cara, não é resposta pra tudo. Casa, né? carros, navios, mulheres. Cara, se você ficar milionário, com certeza eu vou pedir uma casa e um carro pra você.
Sem dúvida. Mas é interessante que você falou também das crianças que ficam muito famosas, muito novos, né? Depois não sustenta. É bem raro. Eu tava aqui tentando lembrar, fora o Michael Jackson, se existiu alguma outra criança que sustentou isso até a vida adulta, né? Essa fama toda. Não me veio na cabeça. São bem poucos, e assim, eles vão. Sandy Júnior. Sandy Júnior, que Sandy Júnior é Brasil, né? Tem uma carreira fora, mas não é nada espetacular, né? Mas no Brasil é muito grande, sim. Eu acho que. Sandy Júnior é enorme. Eu acho que, em termos de sucesso global mesmo, acho muito difícil. Teve vários exemplos, assim, que eram famosos quando pequeno, desaparece, depois, hoje em dia, tá na TV de novo como adulto e tal. Isso aí tem bastante. O próprio Macaulay Culkin, né? Ele fez os filmes dele lá, depois sumiu, né? Se envolveu em drogas, ficou ruinzão. Depois ele voltou de novo, mas bem devagarzinho, né? Tipo, bem underground ali. Eu nem sei mais o que ele anda fazendo. Tem outro nome, Justin Bieber. Também nunca mais vi nada desse moleque. Quer dizer, não é mais moleque, né? Justin Bieber ainda é grande. Não, imagino que sim, mas eu nunca mais Quantos anos será que ele tem? Já faz mais de 10 anos que ele é famoso? Já, oxe. Acho que sim. Ele deve estar beirando uns 30 agora? Quase, perto dos 30, talvez? Uns 20 e tanto. Vou pesquisar. Pesquise. É meu vizinho aqui, esse filho da puta. Ele mora no Canadian? Mora aqui em Toronto. Olha só. Drake mora aqui também. Drake. O Drake é daí, né, de Toronto. Do Justin Bieber, não sei se é de Toronto, mas... Justin Bieber tem 29 anos, senhor. Lá. Tá batendo os 30 já. Não é mais moleque, não. Mas ele ficou famoso com o quê? Muito criança ou... Acho que com 12, 14. Ele era adolescentezinho, Devia ter 12, 13. Por aí. E ele ficou famoso com a internet mesmo. Com Baby All. Baby All. Isso aí. Esse é um outro ponto também, que eu tava pensando antes da gente gravar. Eu acho que não vai mais existir superstars, como a gente falou, globalmente, cara. Eu acho que... Eu não sei se cabe mais dentro das mídias que a gente escuta hoje, que a gente vê hoje. Não sei se cabe mais alguém desse tamanho pro mundo, como era antigamente. Mas tá falando da música ou de qualquer outra coisa? Porque mais na parte artística. Mais na parte artística, porque se a gente entrar numa parte esportiva, vamos dizer assim, um jogador de futebol ainda assim pode virar um superstar no mundo. Isso pode acontecer, porque é uma coisa que todo mundo vê. Então você pega os campeonatos europeus, Copa do Mundo, essas coisas são muito grandes ainda. Então eu acredito que ainda possa surgir estrelas no esporte e ficar realmente famoso. Mas na parte artística, cara, eu não sei mais se vai existir. A pessoa mais seguida do mundo é o Cristiano Ronaldo, né? Em termos de rede social. Eu acho que pode daqui a pouco aparecer um outro jogador aí fodão e ficar famoso tanto quanto. Mas eu não sei se vai existir uma outra grande banda, por exemplo, um outro grande cantor, cantora desse tamanho que já existiu. A gente está vivendo na era da... Existem muitas micro-legiões de fãs, né? Por causa da internet. Então, é praticamente um momento onde quase tudo é nicho, né? Nicho. Sim. E você tem realmente poucas coisas que são unânimes, né? Eu acho que ainda vão sempre existir, só que eles têm que... Vão sempre existir aqueles que vão ser superstar mesmo, assim, tipo... quebrando as barreiras ali das coisas, vamos dizer assim, da profissão deles, né? E vão continuar um negócio, assim, muito megalomaníaco de sucesso mesmo. Só que eu acho que a pessoa, a banda, o que for, ou a companhia, né? Porque vamos dizer assim, a gente pode falar de sucesso também, de fama, de uma coisa que tenha mais a ver com negócios, não precisa ser só fama, né, pessoal. Eu tinha pensado nisso também, porque o esporte pode trazer esse tipo de fama. Eu acho que o cinema ainda consegue segurar esse tipo de fama. De repente sai algum filme que explode e ainda consegue segurar esse nível de fama bem alto. As grandes companhias, por exemplo, sei lá, vamos viajar aqui. O Zuckerberg resolve vender o Instagram para algum bilionário que não é famoso e de repente o cara vai lá e compra. Esse cara vai ficar famoso pra cacete, porque ele comprou o Instagram. Então, eu pensei nisso. Por exemplo, o dono da Amazon, Jeff Bezos, era dono, sei lá. Ele não precisava ser famoso, ele ficou famoso porque ele quis. Ele começou a se colocar num lugar onde ele acabou virando famoso. Mas se ele quisesse, ele podia ser um cara de bastidores e ninguém nem saber como é a cara dele.
Sim, o cara ele teria essa opção, aí o cara começou a se colocar em lugares onde ele aparecia na mídia, Uhum. onde ele dava declarações polêmicas. Teve aquele lance dos trabalhadores que não podiam ir no banheiro da Amazon, umas polêmicas Uhum. merda desse tipo. Ele inventou de não só construir uma agência espacial, mas de ser o rosto, de divulgar essa agência espacial. Ele não precisava ter feito isso, ele fez isso porque ele quis. Então esse é um cara que era rico e escolheu ser famoso. Eu acho que tem muito disso aí. Tem muitas dessas coisas. Mas aí que tá. Eu acho que para você atingir a fama mundial, é isso que eu tinha começado a falar agora há pouco. Você precisa transcender a sua área, eu acho. Que nem você falou. De repente você tá certo, ele escolheu ser famoso. De repente isso aí traz certas facilidades para os arranjos de negócio deles, né? Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que o Elon é assim, Elon Musk. O fato dele ser uma pessoa pública é totalmente estrategizado, porque tem certas facilidades que vêm com isso. O próprio Bill Gates, ele é mais low profile do que esses caras aí, né? É que o Bill Gates, Muito ele já mais. vem de muitos anos atrás, a fama realmente aconteceu para ele, mas ele é bem mais discreto do que esses caras aí, né? Sim, que ele tá há muito tempo no mercado, né? Acho que o Bill Com Gates a consegue sair na Microsoft. rua de boa. Talvez ele Esses outros consiga. caras não conseguem nem ferrar, nem fudendo. O Bill Gates é um tema polêmico hoje em dia, né? Eu não sei até que ponto vocês seguem a trajetória dele aí, mas tá envolvido em muita polêmica faz anos, né? Por causa da quantidade de propriedades que ele tem. Se eu não me engano, tem um dado, eu não quero falar para não falar o número errado, mas é um número assim gigante, assim, muito, muito mais do que 14. tipo, não, mas 90%, assim. Ah. Assim, muito mais do que metade do que das terras indígenas da América do Norte inteira pertencem a ele e a mulher dele hoje em dia, por exemplo. Não sabia disso aí, não. Tem isso, e a outra coisa que estava lá na nossa lista de pautas para falar a respeito é filantropia, porque, se eu não me engano, a gente já discutiu isso em outro capítulo, onde os caras estão sempre envolvidos em doar dinheiro, em ter instituições de caridade e tal, mas isso daí não é só deduzido dos impostos deles, como também é um dinheiro que existe um termo que é imposto duplo, é uma coisa parecida com isso, onde não é só que você recebe um retorno nas doações que você fez para sua empresa, você não pode pagar imposto por alguma coisa que você já pagou imposto, ou seja, você praticamente faz dinheiro doando dinheiro. E eles estão envolvidos nisso daí até além o pescoço. Da publicidade grátis também. Exatamente, porque você vai sair bem na foto, porque Exatamente. todo mundo, instituição não sei o que lá, prédio Melinda Gates de ciência na faculdade não sei das quantas, mas na verdade você tá lucrando em cima dessa doação que você tá fazendo. Uhum. Mas cara, eu entendo, concordo, acho bosta a atitude, mas nós faríamos a mesma coisa, não resta dúvida. Tem um lado bom nisso. O lado bom é que esse dinheiro acaba chegando em algum lugar e fazendo bem para muita gente. Eu concordo plenamente. Eu, na posição deles, faria a mesma coisa. E não dá para fugir disso. E isso aí é um esporte de rico. Sempre foi. Né? A nata da sociedade está sempre fazendo filantropia. Não é à toa isso daí. A diferença é o que você vai fazer com isso, né? Porque eles fazem disso uma vitrine. E aí mora a pilantragem, no meu ponto de vista. Eu acho assim, eu concordo com você. Vai ter gente que vai ser ajudada por causa disso. De repente até transcende isso e você inspira outras pessoas a ajudar também. O caso da J.K. Rowling, né? Ela doou a grana dela, não falou pra ninguém. Uma hora a galera foi ver, essa mulher era bilionária, agora ela não é mais, o que aconteceu? Aí que descobriram que ela tinha doado a grana dela, ela não... Eu não. E que ficou assim mesmo. E o dela foi da hora, no meu ponto de vista. Agora ela é cancelada, né? Se meteu num rolo, nossa senhora, que não acaba mais. O Ayrton Senna fez muito isso também, né? Ele doou muito sem ninguém saber, só depois que descobriram que ele tinha umas instituições que ele ajudava bastante, que ele dava uma grana alta lá, aí depois que ele criou o Instituto Ayrton Senna e tal, mas antes ele doou muita grana sem ninguém saber que ele estava doando. Esse do Instituto Ayrton Senna, acho que foi a irmã dele que criou, não foi não? Se pá, acho que foi, cara, acho que até depois que ele morreu, eu não lembro agora.
Não sei se foi depois que ele morreu, É. mas era administrado pela irmã. Mas ele fez muita filantropia quietinho, sem ninguém saber. É, da hora. Isso aí é massa. Que nem eu vi uma coisa relacionada a esse tipo de big business, mas que tem sempre dois lados da história, para continuar nessa veia aí da filantropia, ponto de interrogação, né? Filantropia. Eu vi que essa semana o Harry Styles comprou uma casa em uma cidadezinha da Europa, da Itália, uma desses povoados, né? Não é nem cidadezinha que é Não, centenária. Ele comprou uma vila, né? No povoado, que é milenar e tá lá, sei lá, deve ter 400 pessoas de habitantes, 268 tem mais de 60 anos, né? E assim por diante. Ou seja, então a manchete é que ele compra e vai se tornar um cidadão ilustre do tal lugar, né? Mas, na verdade, as pessoas nem sabem que existem diversas partes na Itália, como a Europa é um país de gente velha, é um continente de gente velha, e eles estão incentivando muitas pessoas a ir e habitar a Europa, porque não vai ter população no futuro. Você pode comprar uma casa por €1. Isso é sem brincadeira mesmo, desde que você se comprometa por contrato a investir 30 mil euros na propriedade, que já é o valor de algumas casas, num período de 20 anos, ou uma coisa desse tipo. Ou seja, não tem nada de complicado, né? Por que a pessoa foi escolher esse lugar? Sei lá, não se sabe, paradisíaco, é na costa, é bonito e tal. Só que não resta dúvida que, por tabela, mesmo que ele esteja lucrando absurdamente nessa empreitada, ele vai deixar a cidadezinha famosa, tá ligado? Se ele for passar, sei lá, uma vez a cada 2 anos, ele passar uma semana lá, porra, vai acontecer, né? Vai fechar o lugar. Veja bem, vamos explorar esse assunto aí. O cara vai lá e compra uma casa. Essa casa eu te garanto que não é pequena. Não, certeza. Se essa casa não é pequena, ela vai precisar de gente para trabalhar na manutenção dessa casa, certo? Vai gerar emprego, lógico. Se essa cidade tem 400 pessoas e mais da metade é velho, os empregados dessas que ele vai precisar para manter essa casa não moram lá. Ou seja, ele vai ter que levar uma equipe para lá. E levando essa equipe para lá, se é tão barato comprar uma casa, toda a equipe dele vai ter dinheiro para comprar uma casa lá. Ou seja, o cara transforma o vilarejo. Sou rica! Eu sou rica! Então, por isso que isso é legal, exatamente o segue que eu estava esperando para voltar no negócio que eu estava falando de transcender a sua área. Então, eu acho que tem certas coisas que vão além de ou talento ou sorte. Bom, momento certo, hora certa, lugar certo e tal, vamos dizer que é sorte. Ou outras coisas que giram em torno disso. Por exemplo, o maior fenômeno mundial, acho que hoje em dia, em termos de popstar, pouca gente pode competir, acho que com Taylor Swift, né? A turnê que ela tá fazendo no momento, ou acabou faz pouco tempo atrás, ou ainda tá acontecendo, não sei, é a turnê de qualquer banda, música, artista mais rentável de todos os tempos, de qualquer estilo. Ninguém nunca nem chegou perto dos números que ela tem feito. Teve um lugar que o Metallica bateu o recorde dela, de público. Acho que foi em Los Angeles. Foi a primeira vez que alguém bate o recorde dela. Tá. E foi com o Metallica. Assim, digamos, de modo geral, então, tipo, ninguém consegue se comparar com ela a parte de talvez um evento, né? Esse tipo de coisa. Então, teve várias coisas, assim, que eu tava vendo uns dados do show dela, onde tem um monte de coisa que ela faz que as outras bandas não tem nem como fazer um show desse tipo, né? Porque não tem nem como levar uma estrutura desse tipo. Tem bandas que têm fama por fazer grandes apresentações, assim, no sentido de o palco é customizado de uma certa forma, as luzes e efeitos e assim por diante, e ela é uma dessas pessoas, né? Se eu não me engano, todo mundo recebe um bracelete que as cores que o bracelete pisca são sincronizados de acordo com cada música que tá tocando. Isso aí, ó, tem uma teoria de que foi roubado do show do Coldplay. Eu também ouvi isso aí. Eu também ouvi isso aí. Uhum. Não, mas foi roubado fisicamente mesmo. Tem um monte aí que era usado no show do Coldplay. Uma zoeira desse tipo aí, os caras. O Coldplay, eu já ouvi muita coisa positiva a respeito disso daí deles, mas também já parece que a última turnê deles era playback. Então, não tem como. Não tem como. Mesmo que o cara fosse um
Eu acho que ele é capaz de fazer aquele show lá. Todo mas é dia, playback, né? mas é playback porque o ser humano não aguenta aquele nível de esforço. Acho que é por isso Sim, que é sim. playback. Ah. Não tem como. E outra, O problema não. O problema é o show não ter falha, né, cara? O cara até não poderia dá. fazer, como antigamente as bandas saíam em turnês na década de 90 aí e faziam, sei lá, mano, 200 shows no ano, entendeu? Um atrás do outro. E você vai assistir e vai ter falha, ok, é ser humano. O problema do Coldplay é que você vai ver os shows são todos iguais, né? Impecáveis. Aí é difícil, né? Impecável. Pô, E outra, o não tem legal... problema dar uma falhadinha, né? É legal dar uma falhadinha também, mostrar que o cara é humano. Cara, fala Você- isso pro cara que tava no show e pagou 400 conto pra ir no show Não, eu e não um tô show falando que o cagado. cara. Ele não vai querer. Não Ele tô falando que o prefere cara vai. playback, que o show seja perfeito e é isso aí, cara. Sim, É o mas eu tô público, falando. Não, é o público mas também. a diferença... O público do rock and roll não aceita essa parada. Não, Mas o público do aceita. pop não tá nem aí. Aceita. Eu Pode acho que aceita. assim, eu acho que tem um ponto de vista legal isso aí, porque eu acho que é uma coisa mó da hora você poder contar a história. Ah, eu tava no show, no clube, não sei lá o que o cara trocou a letra da música, fulano de tal. Sim. Só que vocês não podem esquecer que, por exemplo, no nosso ponto de vista, crescendo no Brasil, que você ia talvez ter 2 ou 3 chances na sua vida inteira de assistir um determinado show, de repente um cara que está nos Estados Unidos pode pegar uma banda famosa, sei lá, 10 vezes no ano, se eles quiserem, né? Porque as turnês são sempre feitas, né, em determinados países, tem muito mais show para eles irem, né? E aí precisa ser uma turnê mundial. Então, se você pegar uma que foi um show zoado, não, eu tava no show tal, vou ver eles de novo não sei aonde, entendeu? E aí você tá um avião barato de ir ver um show de novo no mês seguinte da banda que você curte. No caso de bandas norte-americanas, o cara tem uma lista de datas. Essa lista de datas, 1/3 delas é tudo dentro do país dele. Então, é isso aí. E mesmo que seja banda de, vamos dizer, pop rock, né? Coisa assim que explode mesmo, que pelo menos no passado era meio que mundial, se fosse muito famoso, mesmo que seja uma banda do Reino Unido, não vai deixar de tocar a maioria dos shows nos Estados Unidos, com certeza. Sim, né? sim. Então acho que tem muito disso. O foda é você ver um show boqueta, tipo, e você não vai mais ter nunca mais a oportunidade de ver, né? Mas a gente não tá falando de grandes falhas, tipo o cara cagar o show inteiro. O cara dá uma deslizada aqui, uma corda que estourou, uma coisa ali normal, né? Porque o cara tem que estar pronto pra fazer também, não é assim, né? Vamos sair em turnê e foda-se, não é, né? Você não tá comparando com os shows cagados do Raul Seixas, por exemplo. Isso, que o cara subia louco, bêbado. Não, aí é foda, aí tudo bem. Cantava aí, 2 músicas e desmaiava e acabou o show! O Nirvana, que veio no Hollywood Rock, que ele cantou meia música e saiu gatinhando do palco porque não tinha condição, né? Aí não é. Aí é falta de profissionalismo. Né? Uma coisa que eu ia fechar o negócio da Taylor Swift, que eu acho que é o dado mais louco disso daí, é que na minha opinião é uma das coisas que você transcende o fato de você ser famoso, talentoso e tudo mais. Ela anunciou que para cada pessoa que era parte do crew dela, da turnê, ela vai dar $1 milhão de bônus. Todos os empregados dela. Será que não tem vaga lá, não? Cara, faxineiro, fazer café, qualquer coisa. Aí é foda, né? Porque você... Será que ela não tá tentando evitar um processo trabalhista? Pode ser também, por que não? Né? Temos a possibilidade. Não se sabe, mas é onde você vê. É para poucos, né? Na história, foi para muito poucos, né? Uma coisa desse tipo. Né? Não tô nem querendo dizer o valor disso, eu tô querendo dizer assim, o que me impressiona é a dimensão da operação, né? É uma pessoa. Então, foi interessante. Nome, você vai comprar o ingresso de quem? Da fulana. E a quantidade de gente, de trabalho, de vidas, de famílias que giram em torno de fazer isso aí acontecer, sem nem mencionar os fãs. Eu tenho certeza que de todos os fãs dela, sei lá, talvez 1% saiba quem são os músicos que tocam com ela. Isso aí. Olhe lá. Ninguém. Nem sabe quem é o cara que tá ali tocando bateria, guitarra. Sabe quem é ela, né? Talvez os mais fãzão louco mesmo, alucinado, talvez saiba quem, o fulano toca com ela e tal. Mas porque é muito fã, mas deve ser uma porcentagem ínfima. Tá aí um jeito de ser artista, ser rico, porque ela vai doar 1 milhão, né? E o cara deve ganhar um salário bom. Sim. E não ser famoso. Exatamente. O cara
tá no tem- meio, tá no showbiz e ninguém sabe quem é esse cara. É. Não, ele É. deve até ter uma fama, mas é bem reduzida, né? Bem discreta ali a fama. A fama dele é reduzida aos seguidores do Instagram dele. Isso. E o que fazer? Sou tão famosa. Sou uma estrela, pode notar. Eu achei legal você falar da Taylor Swift, porque eu acho que talvez ela seja a última grande superstar, assim. Não sei se vai ter outra dessa magnitude. Aí eu queria voltar para a gente falar sobre a multimídia. Hoje realmente existe multimídia. Então você tem coisa para tudo. E quem escolhe o que vai ser consumido é a gente. Então se você abre um YouTube, você escolhe o que você quer ver, como você quer ver, o tamanho, você escolhe tudo, né? Hoje você tem a sua opção. E há anos atrás, isso não existia. Quem escolhia o que você ia ouvir e ver era a mídia. A gente pode voltar pouco tempo atrás. A gente pode pegar a década de 90. A gente tinha 2 ou 3 rádios fortes ali na região que a gente mora. E você vai ouvir o que eles querem. E televisão, a maioria das pessoas só tinham TV aberta. E você ia assistir, nível Brasil, era a Globo, o canal principal. E você tinha mais 2 canais de uma relevância um pouco maior. E só, cara. E você ia assistir o que tinha pra assistir. Então, era muito fácil alguém ficar muito famoso. Era só colocar pra passar nesses canais. Devia ser muito caro também para entrar Também. nesse esquema. Hoje, não. Hoje, você tem 1 milhão de opções, cara. Então, foi o que você falou. É tudo muito nichado agora. Muito nicho. Então, eu acho que não tem espaço pra alguém crescer desse tanto mais. Pra ficar gigante. Tipo, quem são as grandes bandas que você vai lembrar? É tudo banda velha. É Metallica, é o Iron Maiden, AC/DC, U2. E não tem mais depois disso uma banda que você fala, meu Deus, os caras arrastaram multidões pra sempre. Não, ficou pra trás. Vocês concordam? Eu acho com o que... lance da mídia? Por que não concorda? Eu acho muito romântico esse lance. O último grande superstar. Parece um título de um livro que vai virar um filme, sabe? Eu acho que a mídia mudou, é diferente. Eu acho que sim, os nomes que a gente lembra são esses daí, mas aí você vai dizer assim, ela é a última grande superstar. Toda semana eu vejo alguém pipocando que bateu recorde de não sei quem. Atualmente, por exemplo, eu não sigo esse tipo de música, mas é um tipo de música que a minha geração não consome, que é K-pop, e os caras estão regaçando. Uma banda de K-pop uns dias atrás, eu vi que eles quebraram o recorde dos Beatles, de venda, de não sei o que lá. E, mano, os caras quebrou o recorde, tudo bem, recorde de 60 anos atrás, mas, porra, uma marca que ninguém tinha quebrado ainda. Você vai falar assim, mas aí você se pergunta, quem são esses caras? Esse cara não é famoso pra você, mas esse cara é famoso por uma legião de jovens que o número é absurdamente alto e você nem sabia que esse cara existia. Então, Sim, concordo. talvez para o seu universo, a Taylor Swift seja a última grande diva da música pop, mas pro resto da galera, tem gente que nem sabe quem é Taylor Swift porque é tão jovem que tá escutando as coisas de gente mais jovem ainda. Então eu não concordo com esses títulos. O último. Não. Cada dia parece um cara diferente que você não conhece, que não faz parte do seu gosto musical, que não faz parte do lugar. Eu entendo o seu ponto, mas aí a questão é, vai ficar? Ou aquele que o Caio falou dos 15 minutos de fama? Mas como é que a gente vai saber? Só tem um jeito de saber, esperando. Eu concordo pra caramba com o que você tá falando, assim. E de repente, até me vem em mente também, muitas coisas que a gente acha que era super famoso, na Ásia ou na África, pode ser que nunca foi, né? O Harry Styles é um exemplo que ficou, por exemplo. Ele tinha uma banda que ficou grande e agora ele é sozinho e ele é maior ainda. Eu acho que a única coisa com relação a Taylor Swift especificamente, não querendo fazer esse episódio só a respeito dela, que eu nem conheço nenhuma música dela, nem sei te falar quem é. Você é fã da Taylor Swift, eu já percebi. Pode cantar a musiquinha mostrar dela. tatu pra você. Uma coisa que eu achei louca a respeito dela, para combater exatamente isso que você descreveu,
ela foi... se eu não me engano, teve um documentário no Netflix com ela, que não foi muito bem aceito, porque ela entregou muito jogo de muita coisa da vida pessoal dela, e ela começou a brigar com gravadora por causa disso. Ela usou grande parte dos fundos dela, da fortuna dela, para comprar as músicas dela. Então ela comprou os direitos das próprias músicas dela, e aí o que ela fez, que ela também já é famosa faz um tempinho, né? Já faz mais de 10 anos, acho. Mas eu vou pegar a data que você está falando. Tá, e o que ela fez, ela relançou todas as músicas da carreira dela pra molecada jovem agora começar a ouvir de novo, e todas elas viraram hit na rádio de novo. Só que agora ela é dona dos direitos. Então ela já tá com a geração mais nova agora, conhece os hits dela tão quanto os fãs dela, já para combater o que você tá falando. Quase 10 anos de sucesso. Ela começou a carreira em 2004. Não, quase 20 anos de sucesso. É. Vixe. Então é isso aí. Os primeiros 10 anos de hits, a galera que cresceu com ela já era fã, aí agora ela conquistou a galera mais nova também. Acho que por isso que esses shows dessa turnê foram tão bem sucedidos assim, porque o apelo dela é muito maior hoje em dia, por causa desse esquema aí. E aí que entra o negócio que eu falei de transcender o talento, a sorte e tudo mais. Você vê que tem estratégia por trás disso aí tudo, né? Dessas coisas, desses movimentos de marketing e tudo mais. Ah, mas para você se manter na crista, rapaz, como ela tem se mantido, é necessário um nível de estratégia alto. É o que todo mundo fala, né? Você chegar ao topo é uma coisa, você ficar no topo é completamente diferente. Pelo jeito, ela tá sendo bem sucedida. Um outro dado que eu vi que é interessante não sei Taylor Swift, mas a Pink divulgou não, acho que eu tava vendo o DVD dela, uma coisa assim. Gosto mais da Pink do que da Taylor Swift, a propósito. Eu acho Pink animal, acho muito legal ela. Além de tudo, tem atitude. E ela tem 250 funcionários, cara, em turnê. É impressionante, né? 250 pessoas trabalham pra ela. É quase o tamanho do Abroad já, né? Não gente exagera, tá com o quê? mas... A gente tá com 270 funcionários? Acho Acho isso aí, que por aí. Ela chega lá. Que a ela Pink é chega uma lá. só, nós somos 3, né, velho? Tem isso também. Tem que dividir, então não, claro, não deu pra nós, claro. não. Mas por que você não gostou que eu discordei de você? Eu? Você ficou triste que eu discordei? Eu discordo Não, mesmo, tô esperando sabe? você ouvir. Eu quero que você engula a sua discórdia, cara. Mas é o ponto que eu ia dizer. Eu acho, Phil 7. Globalmente, não sei se vai existir como era antigamente, coisas assim, cara. Ok, o K-pop veio aí, uma legião de fãs e tal, e eu não sei se esse nível de fama se sustenta por muito tempo. Depois ela cai. Mas não Entendeu? tem como saber até o que acontece. Eu sei que não tem, eu só tô dando a minha opinião, cara. E você pode. Tudo bem, mas eu tô achando isso. A Por sua exemplo, opinião é muito importante para nós. a última grande banda que estourou aí foi o Maneskin. Tá ligado, né? Vocês conheceram o Maneskin. Tô ligado. E veio com a onda que regaçou tudo. Foi, caralho, a banda tal. E tem o nicho dela agora. Não tá mais na crista. Não tá mais na crista. Você tem toda a razão. E o que eu tô dizendo não é porque a banda é ruim ou coisas desse tipo, ou porque tem muito. Não, é porque a mídia não é mais como era. Vocês conhecem uma banda, entendo, mas você conhece uma banda ou alguém que escolheu o nível de fama que quis ter? Que escolheu? Eu vou dar um exemplo que talvez vocês entendam onde eu quero conheço. chegar. Tem uma banda que eu gosto muito, chama Live. Sim. Todo mundo conhece uma música deles já, mesmo que não saiba que banda que é. Eu toco, inclusive. Não, você é músico, eu tô ligado, mas as pessoas que estão nos escutando, pesquisa aí, a banda chama Live. E essa banda, ela tinha o potencial para ser das bandas grandes de rock and roll. E eles escolheram não ser. E hoje em dia, eles quase não fazem shows internacionais mais, faz shows locais. E é uma banda gospel, cara. Os caras são uma banda gospel. Eles cantam uns louvorzinhos em forma de rock and roll. E que, se você reparar, a trajetória inteira dos caras é meio gospel. É que a gente repara pouco nas letras das músicas em si, sabe? Mas quase a obra deles inteira é meio gospel. E aí os caras escolheram não ser grandes.
Falei, não, agora a gente não faz mais show internacional, a gente vai fazer um show aqui, outro ali, vai tocar na igreja que a gente faz parte da comunidade, é isso aí. E eu pensei, que filhos da puta, os caras tinham chance, eles tinham alcance para ser uma banda grande mundialmente, e escolheram não fazer, porque os integrantes da banda têm família, têm filhos, e qualquer um sabe que viver na estrada é uma merda para quem tem família. E os caras falaram, não, obrigado, eu já tenho a minha grana boa aqui, ó, vou ficar aqui. Eu achei isso foda. Vocês conhecem alguma outra banda assim? Cara, eu não me lembro de alguém que escolheu pisar no freio assim. Que me Agora vem em de mente, cabeça, não sei não. que me vem em mente não só com relação à música, mas com relação a isso em vida. si. Não, com relação a outros tipos. Por exemplo, no cinema tem bastante gente que faz isso, né? Eles fazem um filme para os estúdios, para o marketing, para estourar, e um para eles. O Né? E eles balanceiam a vida deles dessa forma, profissional. Jim Carrey fez isso, acho. Deu um freio na carreira. George Clooney é famoso É. por isso, Brad Pitt é famoso por isso. O exemplo maior, que eu acho que é a maior estrela do cinema no momento, já de um tempo para cá, que é exatamente isso, é a Margot Robbie. Ela montou a companhia dela de produção, ela e o marido, e ela escolhe no que ela vai estar. Ela fez as coisas que ela precisava fazer para estourar? Fez, né? Pagou os... Em inglês a gente fala, você paga os seus... Puta, como é que eu vou falar isso? Fala Não, inglês tipo, mesmo. pay your dues. Tipo, você faz o que você tem que fazer. Pesquisa aí, espectador. Vai aprender inglês, ô arrombado. Fica esperando nós traduzir tudo aí, ô seus caras de cu. Você faz o que você tem que fazer pra você estourar, né, e tal, né, você tem que começar de baixo, não sei o que lá, então ela teve que fazer o filme que ela era gostosona, não sei o que lá, ficou famosa, e aí depois disso ela começou a escolher os projetos com mais cuidado, coisas que tem mais a ver com a identidade dela, né, como atriz. George Clooney é isso aí também, Steven Soderbergh, que é um diretor também que fez vários filmes comercialmente bem sucedidos e vários filmes assim que tipo ninguém viu, que são os filmes que ele quis fazer de verdade, né? E posso citar inúmeros exemplos do cinema, mas uma pessoa que para mim é bem isso aí na música é a Lady Gaga. Ele teve uma carreira totalmente ímpar até aqui. Ela não fez o circuito normal de estourar para ficar bem sucedida, de rádio, de mídia, de tudo mais. Pelo que eu li, foi uma decisão de estratégica mesmo, entre ela, a gravadora, produtoras e tudo mais, onde ela rodou todos os botecos da cena de Nova York e região, estado, e criou uma base de fãs assim, muito forte, muito fiéis a ela. Tão fiéis que quando ela começou a oscilar muito de identidade, porque ela teve umas músicas que era totalmente quase que techno, né? Depois ela faz uns bagulho meio folk, depois ela faz uns bagulho. A galera não desiste dela, por isso. Porque ela começou rodando os botecos mesmo, tocando para 10 pessoas um dia e para 300 no próximo, até que ela criou um certo nome, aí veio a MTV, veio os videoclipes e tudo mais. Ela teve uma fase meio assim... As polêmicas envolvendo ela também. Meio rebelde, né? Tipo, o que ela usava no tapete vermelho e tudo mais, era meio... De carne foi sensacional. Ela era meio, assim, rebeldona, né? Tipo, faço o que eu quero. Só que o que proporcionou isso é que ela já tinha uma base de gente que era devota mesmo, assim, que botava fé nela, porque ela ia lá na plateia trocar ideia com eles, tomar uma com eles e tal. Uma vez que ela ficou a Lady Gaga, que todo mundo conhece, ela começou a trabalhar em coisas que tem mais a ver com a personalidade dela, com o que ela queria fazer, né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar. Você acha que ela pausou, voltou um pouco a fama? É isso que você quer dizer? Não, eu acho que a fama dela é do tamanho que ela quer que seja. Eu acho que se ela quisesse fazer só as coisas que vão estourar 100% de certeza, ela poderia fazer. Sim, mas não é a cara dela. A grande maioria, tá, dos artistas que atinge um nível de fama desse, de reconhecimento, de dinheiro também, chega um ponto que alguns deles dão pausas mesmo, longas, para sossegar, e outros partem para o lado de fazer o que quer fazer mesmo. Aí para de seguir produtor, comercial e rádio, fala, não, beleza, já fiz isso aqui, deu dinheiro, deu certo, tô famoso, agora deixa eu fazer o que eu quero.
Muitos artistas fazem isso, mas um monte faz isso, entendeu? Depois de um nível, resolve fazer por gosto pessoal mesmo. Isso é comum. Mas aí a pessoa já está estabilizada, já tem uma base para isso, já tem fã para isso, tem dinheiro para isso também. Aí consegue partir para esse lado. Alguns estouram mais, outros dão uma reduzida e fica ali com a sua base de fãs menores, né? Um nicho, né? Isso é uma certa forma de controle de fama Sim. também, certo? Sim, sim. Fica com o nicho que a pessoa está confortável e tal. Eu acho que tem alguns que dão um passo para trás com esse tipo de decisão, né? Que meio que cai no limbo lá. Sim, tem também. Tem outros que se redescobrem, né? Eu lembro do caso do Jim Morrison, do The Doors, que ele tentou fazer isso e deu errado. Ele ficou mais famoso, né? Ele queria menos fama, né? Ele era muito loucão, aí eu me lembro que ele foi considerado um sex symbol, ele não queria isso, ele queria passar as mensagens das músicas dele e tava indo pro lado contrário, a galera tava achando ele sexy e sensual, aí foi que ele ficou gordão pra caramba, começou a comer pra caramba, ficou barbudo, ele não queria aquilo, ele queria passar as mensagens. Mas aí deu errado, porque ele ficou mais famoso por causa disso, né? Aí ele virou sex symbol pros caras que gostam de ursão. Isso. Aí com 27 anos ele morre. Aí os vermes comemorou, porque agora ele tá famoso entre os vermes. Uma doideira. Nessa linha de raciocínio, Kurt Cobain era um exemplo interessante que também vai saber até que ponto é verdade, mas sempre falou que ficar famoso nunca foi o que ele quis e destruiu a vida dele, sabotou várias vezes a televisão, né, querendo tocar sua música estourada. Eles sobem no palco da MTV e tocam só cover para emputecer todo mundo. Muda a letra da música, começa a dar mensagem apelativa na televisão ao vivo. Cover sensacional, diga-se de passagem. Esse acústico da Nirvana é foda. Essa setlist é bom, eu acho que é o maior, deve ser o MTV acústico mais famoso que tem, é o deles ainda até hoje, né? E querendo ou não, foi só cover, eles tocam acho que 2 músicas do Nirvana. Nirvana era mais ou menos mesmo. Fizeram um puta trampo. Ninguém gostava do Nirvana. Só o Buda gostava. Sou rica! Eu sou rica! Putz, eu acabei de pensar numa perguntinha boa aqui pra fazer pra vocês, esqueci. Ô, desgraça de horário. Será que era boa assim mesmo? Não sei, acho que não. Peraí. Vamos falar de outra coisa aí, gente. Calma aí que eu vou lembrar. E aquela frase, a fama não muda você diretamente, mas muda as pessoas ao seu redor. Discordo. Discorda? Discordo. Vamos fazer um exercício então. Eu acho que muda diretamente a pessoa, assim, cara. Deve ser muito difícil não mudar. Do jeito que a gente é agora, não vamos fazer hipoteticamente do que poderia ter acontecido no passado, nada disso. Você ganha 10 milhões na loteria. De repente, não tem a opção de anonimato. Isso aí vai sair na publicação local aí, na internet, sei lá eu. Ou continua com sua conta do jeito que tá, certo? E daí você vai pegar a galera imediatamente ao seu redor, que ficou sabendo, e daí vai gerar meio que um bafafá aí, tá ligado? Vão começar a falar, beleza, virou coisa pública. Henrique ganhou 10 milhões na loteria. E aí? Você acha que ninguém dessas pessoas vai colar do seu lado? Muitas. Nossa, mas a questão não é essa. Que as outras pessoas vão mudar em relação a você, isso é fato. Isso aí não está discutindo. O que a gente está discutindo é se você vai mudar junto com isso. E o simples fato dessas pessoas quererem estar perto de você por conta da sua grana, só isso já vai te mudar. Porque você já vai começar a ficar mais esperto com a galera. Então você vai começar a ser mais assertivo. Nego que vem querendo só seu dinheiro, que nunca nem trocou ideia com você, você já vai mandar tomar no cu. Aí Nossa, vai aparecer gente do bueiro que você não via há 20 anos, vai mandar mensagem pra você. Oi, sumido. Aí se você não era considerado uma pessoa mal educada, agora você vai ser considerado. Então já tá aí a primeira mudança. Mas será que você vai conseguir mandar os caras tomar no cu assim? Se é uma coisa que é fora da sua característica, isso não é uma coisa que você faz normalmente. Cara, o Henrique consegue. Não, tudo bem, vamos dizer que o Henrique... Vamos dizer assim, isso aí é parte da sua personalidade, tratar as pessoas desse jeito, ok, então tudo bem. Mas vai ter alguma coisa, entendeu? Que você vai
sei lá. Eu não sei se eu entendo o que você tá falando, mas eu não sei se eu acho se eu concordo que me muda mais do que muda os outros. Não, acho que não também. Talvez ao longo do tempo, sim, mas a curto prazo, não. A curto Então, prazo mas muda mais os outros do que você. nessa sua ficção, É isso aí que eu tô falando. nessa sua Muda mais os ficção, outros do que eu. não entra tanto a Ficção não, fama. rapaz. É sonho. É sonho. Nesse seu sonho, não entra tanto a fama, vai ser uma fama mais local. Porque, pô, saiu lá, ganhou 10 milhões. A galera que tá no seu entorno aí, na sua vizinhança tal, vai ficar sabendo, mas você não vai ficar um cara famoso pra As caralho. pessoas que sabem que você já. As pessoas que já É. sabiam que você existia, né? Isso. Você não vai ficar Mas- famosaço pra caralho. Mas eu acho que é Mas- relativo, cara. Eu acho que é relativo, porque se você nunca foi famoso pra ninguém e de repente Sim. você é famoso pra 100 pessoas, já faz diferença. Ok, mas eu digo, se você fica famoso mesmo por algo que você fez, você não era famoso. De repente, o Abroad estoura no Brasil e você tem 30 milhões de seguidores agora no Instagram, seguindo você, vendo você todo dia, você vai na rua, todo mundo te reconhece. Eu acho que aí isso muda mais. Aí começa a ficar... Você vai Então. ter que tomar atitudes diferentes a partir daí agora. Porque aí você realmente vai estar famoso. Eu ia chegar lá, porque assim, eu assisto o Flow às vezes. E aí Sim. o Igor, por exemplo, eu já via os vídeos do Igor quando ele fazia gameplay de King of Fighters. E depois ele começou a fazer o Flow, e aí ele ficou famoso de verdade. Agora ele é famoso nacionalmente. E aí ele falava assim, mas e aí, a fama te mudou? Ele falou assim, mudou, não tem como não mudar, porque antes eu podia almoçar no restaurante de boa. Agora eu não consigo, porque o cara já vem querer tirar foto e tal. E ele disse que ele não nega esses lances de tirar foto. Mas ele falou que chega uma hora que eu só quero ficar de boa com a minha família. Aí eu não tenho como não ser grosso com as pessoas, porque elas começam a invadir o meu espaço. Nessa situação, imagina, você só queria almoçar com alguém, sozinho, com sua família, com amigos, com seu produtor. Só que daí tem um monte de gente querendo tirar foto. Tem um Então, monte de gente falando com você. Aí você fala assim, você aproveita a sua fama no começo, eu gosto de dar autógrafo. Beleza. Aí no 1000º autógrafo, você não aguenta mais dar autógrafo, cara. eu acredito que a fama mesmo muda muito mais do que só a grana. Então, e aí a longo prazo, ela vai te mudar muito. Quantas pessoas vocês não conhecem que nem é famoso, mas ganhou uma grana, deslumbrou? Ganhou uma grana e aí o cara fala assim, agora eu não como mais hot dog de esquina porque o meu status social não permite que eu faça coisas de pobre, sei lá. Putz, conheço uma galera assim, né? Isso é uma E coisa nem é interessante que a gente vai cobrir em outro episódio, que a gente vai falar de percepção de riqueza. O que talvez para uma pessoa seja uma coisa super valiosa, para outra não quer dizer nada, né? E isso eu acho legal pra caramba. Eu acho que dá com certeza para ter um episódio só a respeito disso. Do modo como você descreveu, a gente vem e meio que faz um círculo ao redor do que a gente começou falando, de como a fama pode destruir vidas, mesmo que em teoria seja uma coisa que vem para ser um bônus, né? Esse negócio de não poder fazer as coisas em público e tal, com o passar do tempo, principalmente se alguém é exposto a esse tipo de situação, vamos dizer assim, por uma década, né? Ou sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, sei lá, vai chegar um ponto onde você vai te passar pela cabeça de virar recluso, né? Se você não puder sair em público mais. Mas veja se vocês concordam comigo que isso também pode ser um ponto administrável, né? Vamos dizer assim. O próprio Igor, ele sempre diz isso, que ele sai na rua, ele vai comer fora, e ele fala que ele tira foto com todo mundo, que ele atende as pessoas sem problema nenhum, mas tipo, ele sempre diz, se eu estiver comendo, não vai lá. Não me atrapalha a hora que eu tô comendo, que eu tô sentado mastigando, entendeu? Espera eu acabar. Aí eu tiro uma foto, entendeu? Ok, legal, né? Então, assim, eu acho que ele administra a fama que ele tem para poder continuar fazendo as coisas que ele gosta de fazer. O Keanu Reeves é um cara desses também, que é ultra famoso e o cara sai na rua e anda de metrô e senta no banco para comer. Mas ele impôs isso, né? Não foi uma coisa que... Isso aí minimiza demais. Então, ele impôs, eu vou querer ser uma pessoa comum, eu quero sair na rua, comer um hot dog na praça. E ele forçou isso e as pessoas respeitam isso hoje. Lógico que
Ele vai tirar foto na rua com um monte de gente, mas não é aquela loucura louca. Tem muito sósia também. Isso é quando em 2014, eu acho. 2015, deve ter sido. Quando aquele filme Ghost in the Shell estava sendo rodado aqui em Wellington, a Scarlett Johansson ia na minha academia. Lembrei da minha pergunta. Deixa eu anotar aqui para não esquecer de novo. Vai, terminei. Então, a Scarlett Johansson ia na minha academia. Tá porra. Desculpa. Bacana. Joinha. Ficou bom isso aí. Até imaginei a Scarlett Johansson correndo na esteira agora. Com a musiquinha. Então, eu nessa época ia treinar, tipo, acho que 15 para 6 da manhã, assim, muito cedo, no subúrbio de Wellington, assim, muito calmo, muito tranquilo, super seguro, de boa. Se ela fosse na academia vestida normalmente e fosse fazer o treino dela e tal, eu duvido que, especialmente se não tivesse nos jornais e tal, nos tabloides, que ela estava vivendo temporariamente em Wellington, que ninguém ia nem olhar na direção dela. Só que ela ia às 15 para 6 da manhã, tinha 2 seguranças que ficavam na porta da academia, um sentado na recepção e um do lado dela, só olhando o que ela tá fazendo e tudo que tava ao redor dela. Aí é foda, né, cara? Ela é uma tampinha assim, baixinha assim, chega aqui em mim, assim. E toda capotada de boné, óculos escuro, dentro da academia, correndo na esteira do meu lado, assim. Mas, velho, não tem como você não atrair atenção, mano. Ninguém na academia vai desse jeito, na academia. E com 3 armários de segurança ainda? 4 seguranças. Então, 15 para 6 da manhã. Pô, é pior do que você. Lógico você atrai mais atenção para você do que se você fosse sozinho. Não é mais fácil ela fechar uma academia de um hotel? Sem dúvida. Mas, sei lá, de repente era a academia mais perto do... Escolhas ruins se chama isso aí. Então, mas você vê esse tipo de coisa. Eu já trabalhei em lugares que estavam servindo gente famosa, sabe? Eu já vi, assim, mais ou menos o circo, como é que é ao redor de... E outra, ela é um exemplo só. Eu já vi várias outras celebridades que rodaram filme aqui. Tem alguns que são mais local, assim, que estão na rua sozinho, foda-se. Tem um cara, inclusive, que é muito engraçado, a história dele. Eu conto em outro episódio, mas é a história do Michael Pitt, vocês têm que me lembrar. É o cara que fez o Kurt no filme do Gus Van Sant, do Kurt Cobain. Só que ele também estava nesse filme Ghost in the Shell e eu troquei ideia com ele várias vezes. Esse cara é retardado. E o que fazer? Sou tão famosa. Uma estrela pode notar. Faça a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte. Agora eu evoluí ela e vou já fazer 2 coisas em uma só. Elaborou. Elaborou. A gente falou aqui do lado ruim da fama, mas a gente não falou do lado bom da fama. Qual é o lado bom da fama, Henrique? Pois é, esse é o questionamento. Porque, assim, no meu ponto de vista, um lado muito bom da fama é ser reconhecido por aquilo que você está fazendo. Então, as pessoas, de uma certa forma, tô falando do lado positivo, tá? Não tô falando dos haters, não. Às vezes você fica famoso por causa de hater, mas não é esse o caso. O cara é um atleta e que desempenha muito bem a sua função, ele acaba ganhando contratos muito grandes e acaba tendo destaques muito maiores também e chance de mostrar por que ele é bem pago, e aí ele desempenha muito bem no esporte dele, acaba sendo famoso. Então, um lado positivo da fama seria o reconhecimento, não só do empregador dele, mas de todas as pessoas que gostam do trabalho dele e viram fãs. Então, esse é um lado positivo. Vocês conseguem pensar em mais lados positivos? Permutinha, por exemplo, é um lado positivo, porque os famosos ganham permuta e não pagam para fazer mais nada. Eu acho que a gente pode voltar naquele sobre a filantropia. O alcance para o bem, que você talvez. vai ter. Isso, porque se você faz uma filantropia de verdade e divulga aquilo, você pode incentivar outras pessoas a ajudarem. De repente, falar, tem uma associação de animais aqui maltratados, a pessoa vai lá e ajuda, e ela fala, pô, vem aqui dar uma força, tal, não precisa... Olha lá. Olha. Viu? Tá vendo? Treinado. De repente, você não precisa dar dinheiro pro lugar, às vezes você não tem, mas você pode ir lá, de repente, passar um dia, ajudar a limpar ou fazer qualquer outra coisa. Isso é um ponto positivo.
a pessoa pode incentivar a fazer o bem pro próximo, né? Isso é um lado bom da fama, sim. Tem uma história da... Não sei se vocês manjam muito de esporte americano, mas você já deve ter ouvido falar do Stephen Curry, é um jogador da NBA bem famoso. A mulher dele é famosa por, na época do Natal, ela dirige de Walmart em Walmart, e assim, são lojas gigantescas, né, o Walmart, assim, sei lá, vai ter 3.000 pessoas dentro fazendo compra, sei lá, 500 pessoas, sei lá eu quantas. Ela fecha o Walmart e fala, todo mundo que tá aqui dentro agora, a compra é por minha conta. E... Idiotice do caralho. Por quê? Se você faz isso, eu levo todos os chocolates que couber no meu carrinho, os mais caros que tem, que se for. Chocolate? Eu ia Eu comprar levo os as eletrodomésticos, televisão de 80 cara. polegadas. os 45 Playstation, que se for. Que ideia idiota. Vende essa pneu de merda. carro também? Manda descer o caminhão de pneu de carro lá. Nossa, cara. As 8 geladeiras. Eu acho mó da hora. Ela Se eu deve fosse um atleta Ela deve famoso, entrar no é uma coisa mercado que e eu falar acho assim, louco. gente, valendo! Aquelas gincana do Gugu, né? Tinha os bagulho assim, né? Eles assistiam o Supermarket, mano. Era mó legal. o Isso, supermarket, esse aí mesmo. Supermarket. Você é de tiozão mesmo. De repente a pessoa fica sabendo só quando ela chega no caixa, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso você considera um lado positivo de ser famoso? A Eu possibilidade acho, de beneficiar eu pessoas acho. a curto prazo, é isso? Eu acho legal, pô. De conseguir, por exemplo, exclusividade. Acho que a coisa mais legal de ser famoso é você conseguir fazer coisas exclusivas que não estão ao alcance do Dos público meros geral. humanos. É. É, Uma outra coisa que eu acho positiva, jato privado, melhores lugares e dos melhores restaurantes, e assim por diante. atendimento exclusivo. Atendimento exclusivo. É. Para outra coisas legais e não tão legais assim. Um outro Tudo ao ponto alcance de positivo. uma mensagem. Deixa eu mandar uma polêmica aqui então, já que você falou o lado bom da fama, né? Dele. Há tempinhos atrás aqui, o Faustão, nosso querido Ô Louco Bicho, O louco, ele bicho. entrou na fila de transplante aqui do coração, né, cara? E foi 1 semana e meia, ele conseguiu um coração. E foi transplantado e a galera desceu a lenha, dizendo que tinha quase 400 pessoas na fila esperando o coração, e ele passou na frente. Mas aí tem o outro lado da história lá, né? Mas enfim, não vamos discutir isso aqui, né? Fica aí o questionamento, né? Vocês sabiam que, já com pé na ficção científica mais a real, vocês sabiam que na China existem várias... a distribuição demográfica deles é de várias, vamos dizer assim, tribos, né? Existem classes na sociedade, como qualquer outro lugar. Tem uma certa separação da população lá, que não sei exatamente se é um lugar onde é uma região onde eles nascem, ou é isso e mais uma religião em específico. Essa religião tem sido perseguida assim por centenas de anos e tal, vive nas margens da sociedade, e agora eles são praticamente criados para serem fonte de órgãos para transplante para gente rica. Assim, uma classe inteira das... É verdade isso aí. Uma fazenda? Uma classe inteira da sociedade, eu esqueci o nome, ou uma religião ou um povo lá da China. Não é Wuhan, porque esse é o nome da cidade lá, mas de onde surgiu o Covid. Não, mas é alguma coisa assim. Eu posso até procurar isso aí. E eles são isso, eles são mantidos vivos para fornecerem os órgãos dele para pessoas ricas que podem pagar um transplante. Mas e aí, se a pessoa Nossa, que rica massa. precisar, falece com esse cara e cata o órgão dele, é isso? É isso aí. É uma das Parabéns, coisas humanidade. polêmicas. Não, a humanidade não chegou coisas, nesse nível nem fudendo. É uma das coisas polêmicas a respeito das sério, políticas deles. É Isso aí mesmo? é aberto. Nossa, a mesma vou coisa olhar que... depois isso aí. Veja isso aí, veja também, aproveite para ver, já que você tá com o pé Não, nessa eu acho que nessa tráfico história. de órgão é menos pior do que isso aí, cara. Nossa. Porque isso daí Parabéns, humanidade. parece aquele show do Netflix, Altered Carbon, tá ligado? Que é uma ficção científica que toda a sua consciência tá num chip na cabeça e você só escolhe que corpo colocar e só os ricos vivem para sempre.
E Ai, outra coisa. Isso aí me deu até uma gastrite essa Mas informação. podia até encerrar esse episódio agora. Galera, tchau, viu? Não quero mais gravar, não. Valeu. Nossa Não, mas isso aí é- senhora, não é Isso aí possível é- isso, cara. E tem uma outra coisa também que não é exatamente isso, mas também tem uma tribo na Índia onde eles desaparecem com todos os casais que têm filha, mulher. Não é deixado vivo. Puta vida. É. Tem E umas a gente, paradas assim. e a gente reclamando dos espartanos lá, né? Puta merda. É. Essa Eu vi. referência é para os espartanos não deixavam crianças imperfeitas viver, né? Nascia com Ó, defeitinho. deixa eu só dizer aqui, ô espartano, eu não reclamava de você não, viu? Eu nem sabia o que estava acontecendo. Me exclui fora dessa aí. Sou rica! Eu sou rica! Ah, deixa eu voltar, vai. Isso foi para um lugar muito filha da puta essa conversa. Foi. Vamos voltar aqui. A sua pergunta era elaborada em 2 partes, vai. Aí eu consegui lembrar de mais um fator positivo de ser famoso, que seria a realização de sonhos. Muita gente, como o Caio citou no começo do episódio, sonhava em ser famoso quando era criança. E se você virou famoso, você atingiu um sonho e é muito gratificante atingir um sonho. E com essa aqui eu emendo a segunda já. E aí, meus amiguinhos? E vocês aí? Se pudesse, se tivesse a chance, gostaria de ser famoso? Ó, no meu caso, especificamente falando, sim, porque o trabalho que eu exerço, ele precisa da fama, né? Então, eu sou músico, tenho banda, É relacionado com a fama, É. o sucesso é relacionado com a fama, né? gravei um disco e tal, e eu gostaria muito que as pessoas ouvissem o trabalho, né? Que fosse, né, pra frente. Aí eu preciso, tá atrelado, não tem como. Entendi. Não dá pra sair disso. Então, sim, eu queria ficar famoso, sim, mas por conta do trabalho realizado. Pequeno Caio. Não tenho o menor interesse. Eu, no debate ser rico e anônimo, para mim é muito mais interessante. Prefiro não atrair atenção. E voltando para mim, eu preferia ser rico e ser anônimo também. Mas se ser rico dependesse de ser famoso, então sim. E o lance A pergunta era ser rico e anônimo ou rico e famoso? Não, a fama, bom. a fama ela vai te trazer retorno financeiro. Ela pode trazer muito ou mas algum ela vai te trazer. Então a sua condição econômica vai ser alterada de qualquer jeito se você for famoso. Mas a questão é que você pode ganhar uma grana sem ser famoso, mas basicamente você não pode ser famoso sem ter uma certa grana. Mesmo que depois você enfie esse dinheiro no cu, Sim. pelo menos uma grana por conta dessa fama você vai acabar gerando. Nem que for uma entrevista em algum lugar. Sim. Qualquer merda. O caso do nosso podcast. A gente quer que mais pessoas ouçam e tal. E isso, consequentemente, vai gerar mais fama pra gente. Entendeu? E, não tem como. E o alcance vai gerar dinheiro. Sim. Então você vai lá no YouTube, você vai ter 1 milhão de views, você vai ter mais dinheiro. Mas daí o que eu tava dizendo, né? Se uma coisa for consequência da outra, ok, porque eu acho que o meu ponto de vista seria interessante você ter um alcance maior para que você conseguisse atingir mais gente enquanto benefício, por assim dizer. Eu lembro que o Caio falou um negócio no começo do primeiro episódio, que as pessoas têm pouco espaço para discutir ideias. E se a gente conseguisse, com o nosso podcast, estimular isso sozinho já é um negócio interessante por si só, entendeu? Que daí a gente tem poucos views atualmente, mas no futuro isso pode multiplicar por 10, por 300, por 1000. E aí, se você pensa nisso como um benefício, eu imagino que em algum momento você pense que isso podia ser estendido para mais pessoas. Ou estou viajando? Não, faz sentido. O Caio tá ali olhando por nada. Tá ali com a Nazaré na cabeça. Tem bastante coisa para desembalar no que você falou. Porque eu acho que esse é um benefício de ser famoso também. O seu Sim, alcance... tem mais alcance, né?
eu necessariamente não tenho pretensão de ser escutado por mais gente. Então vai se fuder, porque eu tenho. Então, beleza. Vocês vão conseguir o que vocês quiserem e eu vou conseguir o que eu quero, que é trocar ideia com vocês. Então, Tá tudo tá certo. todo mundo Mas que no... filho da puta, a gente tá andando em direções diferentes. A gente tá andando em direções diferentes, mas desde que Mas esteja junto. todo mundo feliz. Tá andando em direção diferente de mão dada. Filosófico, hein? Filosófico. Eu já tô. Eu já atingi o que eu queria com esse projeto. E vocês ainda estão no caminho de vocês, mas tá de boa. Tá certo. Explicando para quem não acompanha essa trajetória, eu não. Inclusive, isso seria uma proposta interessante para um outro episódio, né? Eu não tenho rede social, não sigo rede social, e apesar disso, faço parte de um podcast, né? Me fode a vida esse cara não ter rede social, mas tudo Eu bem. fico imaginando se por cargas d'água um dia o Abrod estoura e fica famosão, o que o Caio vai fazer com isso, né? Cara, eu não vou fazer nada. Nada, Né? esse arrombado. Vamos chamar aqui a galera do Abrod. Cadê o Caio? O Caio não veio. Por quê? Ele tá lá no Prova- mundo. Provavelmente tá trampando. O Caio, ele não quis, não. A gente falou pra ele que a gente tem o dinheiro pra trazer ele pro Brasil, vir aqui fazer entrevista, mas ele não Tá quis, trampando. não. Falou, obrigado, fica pra próxima. Quando der pra tirar férias, Justo. eu Vai vou. ser isso, A gente esse faz. arrombadinho. Hein? Mas é perspectiva, né? Cada um tem a sua. É justo. Deve ser legal ser famoso, mas deve ser legal por, sei lá, né, velho? 1 dia, 2 dias, depois disso já ia me encher o saco já. Não é Não pra sei, mim. eu nunca fui famoso desse tanto, não. Teria que dar uma testada mas- pra ver. Mas dá para imaginar. Dá para imaginar o teria. tipo de relação, tipo de situações que iam se repetir cotidianamente. Eu Mas não acho que é pra mim. No seu caso, seria legal porque, pô, de repente você fica famoso no Brasil, né? O podcast é super assistido no Brasil, famosão, só que você tá do outro lado do mundo, cara. Aí você consegue tomar seu café tranquilo, né? Vou falar um negócio aqui que aconteceu com um cara que eu assistia. Chama Velberan. O Velberan também era um canal de games. Ele fazia gameplay, uns jogos antigos, fazia gameplay de jogo de luta. E ele morava no Japão. Só que ele fazia o canal dele em português. Então ele fazia de lá, ele gravava os vídeos dele de lá. E ele começou a ter uma relevância no cenário de game nacional. E ele teve que voltar para o Brasil, porque todas as oportunidades que apareciam para ele eram no Brasil. Entrevista, participar de coisas, e era tudo no Brasil. Então ele voltou pro Brasil. Só que daí ele voltou diferente, né? Que ele saiu praticamente com a mão na frente e atrás e ele voltou famoso já. No nicho dele, Legal. obviamente. É legal essa história aí, bacana. Pois é. É o que ia acontecer com o Caio. Na época que o PewDiePie estourou muito, que virou o maior youtuber do mundo, uma das coisas que ajudou o algoritmo era justamente isso. Era fazer o upload de países diferentes. Eu não sei se isso aí hoje em dia conta mais, mas se eu não me engano ele é sueco, né? Então ele morava nos Estados Unidos, a namorada era italiana, então ele fazia o upload de 3 países diferentes, ou se não 4. E isso daí contava, era daquelas estatísticas pelos bastidores do algoritmo, que ninguém nem sabe medir até que se torna um fato conhecido, que ajudava a bombar nas procuras, ajudava a aparecer na procura das pessoas mais e mais e mais. Pra quem não sabe, o nosso público é todo brasileiro, a maioria, né, obviamente, e o nosso upload é feito do Canadá. Do Canadá. Lá, tá vendo? E Quem não sabe o tem algoritmo? um pau no cu canadense que assiste nós, esses arrombados. Tem a barreira do idioma, né? Parece que sim. Esse negócio do PewDiePie é em inglês, mas aqui no Canadá tem bastante brasileiro. Sim, isso aí tudo bem. Eu que não tenho amigo aqui, sei lá. Você tem que divulgar. Procura no Facebook. Eu sei que você tem Facebook ainda. Procura lá. Brasileiros em Toronto. Deve ter algum grupinho lá. Eu tô nos 400 grupos assim, rapaz. Isso. Então você manda os links lá, porra. Você já mandou o link do Abrod lá? Eu não. Mendigação Parabéns. do caralho.
Muito bom. Eu vou ser mendigo de like, não, ó. Vai ser sim. Inclusive, Mentira. Você dá sim. o like agora aqui, que você tá aí. Dá o like tá ouvindo. aí, seu cuzão. Já chegou aí. Já chegou até aqui, aperta o botão aí, não custa nada. É isso aí. Então nós vai ser famoso um dia, mas o cara não quer. Não, Esse é o Cara, não resumo quer. desse episódio. é isso aí. É, ele É vai isso ficar aí. vivendo, vai ficar vivendo lá com os hobbits, na Vila dos Hobbits lá, e já era. De repente, o que não é ruim também, não. Não é não, não é não. de repente essa minha atitude vai dar sorte. Vocês não sabem. Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser que o público engaje e As- falar, ah é? Você não quer ficar famoso? Então peraí que eu Quer vou ser deixar você famoso Então agora. Toma like. Toma Então like. nós vai abrir um fã-clube pro Caio também, É. esse arrombado. Vamos fazer. Agora ele vai ser famoso na marra, esses trouxa. Vamos aí. fazer um crowdfunding. O Caio vem pro Brasil, né? Os caras vão fazer uma grana Ah, eu pra não trazer venho mesmo. você. Vão pagar sua viagem de primeira classe e tudo. Vão chegar aqui, vão depilar sua bundinha. Você vai ficar lindo. Ah, Fazer beleza. harmonização facial. Aí já tô comprando a passagem já, então. Bom, Que bosta. É, A- tá, além- já além deu, do- né? Pelo amor já de deu, Deus. já Já tá deu, bom. já deu. Além do like, escreve no comentário aí. Você quer ser rico famoso? Você quer ser rico anônimo? Você quer ser pobre famoso? O que você quer ser, né? Porque tem uma coisa que eu sei, Você quer ser que pobre anônimo e morrer no buraco, filho da puta. é que todos os nossos ouvintes até o momento são anônimos. Não tem ninguém famoso ouvindo a gente. Não, Mas a gente não discrimina se você é rico ou pobre, pode ouvir. Não, Não, rico tem. Rico tem. tem? Mas famoso não tem, não. Não tem não. Então deixa aí, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? E se algum dia algum famoso escutar isso aqui, ô cara de cu, deixa um comentário aí pra nós. Dá uma Ajudar força, né? Dá um engajo. É bom Fala assim, demais. eu sou famoso sim, e tô escutando vocês. Seria ótimo. Bom, então ficamos nessa. Ficamos Com a pretensão naquela de sermos famosos e ricos, menos o Caio. Quer dizer, não, ele quer ser rico só. outra. mas aí- Rico, Rico. também Como dizia- tenho opiniões a respeito disso. Como dizia suas avós, tem que ter rico de saúde, né? Ser rico de saúde. Então vamos deixar aquele beijo. Aonde? 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 Onde? Onde? Um em uma nádega, um em uma outra nádega e um especialmente no boga. No meio. No boga pra vocês. Fechou então. A gente Falou. se vê na próxima semana. I see you later, alligator. Um beijo para todos os nossos 30 ouvintes. Auf Wiedersehen. Esse podcast foi editado por Apaio 7 Paixões.